Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Com esse verso das Sagradas Escrituras, estamos iniciando mais uma live e neste momento, com a certeza de que Deus Todo-Poderoso, está ao nosso lado, está ao meu lado e está ao seu lado também. E durante esses momentos que nós vamos caminhar pelos caminhos da fé, eu espero que Deus fale poderosamente ao seu coração. Um forte abraço em toda a mamãe, em todo o papai, em toda a dona de casa, em todo o chefe de família, em você, meu amigo, minha amiga, que está nos dando o privilégio da sua atenção a partir de agora. Nós estaremos no final dessa live fazendo a prece poderosa. E nós sabemos que o poder da oração é um poder extraordinário. Por isso, está aí aberto para você que precisa, que tem alguém que está precisando e você quer colocar o seu nome na oração, mande através do celular o seu pedido de oração aí na própria live e a Isa estará anotando e no final estaremos orando por você aqui na prece e também durante a madrugada eu estarei orando ao seu favor. Também quero, de uma forma especial, durante essa live, estar com meu coração voltado em oração pela nossa irmã Nicole, que teve um acidente de moto e está também acompanhando essa live. Que Deus abençoe. Estaremos orando por você no final, logo após a mensagem da Palavra de Deus. Há muitas pessoas que falam, Deus está em toda parte. E eu creio verdadeiramente nisso, porque Deus é onipresente, está em todo lugar. Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, Ele é onipotente, Ele tem todo o poder nos céus e na terra. E eu sei, porque o próprio salmista Davi dizia, para onde fugirei, para onde me ausentarei da tua presença, Senhor? Se eu for mais alta montanha, o Senhor lá estará. Se eu for nas profundezas do mar, o Senhor também estará ali. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Ou seja, Deus está em todo lugar, não tem como se esconder de Deus. Mas nós vemos nas Escrituras Sagradas muitos milagres que aconteceram no templo. E eu quero aqui mostrar a importância das pessoas buscarem a Deus na igreja. Recordo que certa feita Jesus estava numa sinagoga, que é a igreja dos judeus, e lá estava um homem com a mão seca, a mão ressequida, seus braços estavam mortos. E esse homem se aproxima de Jesus, ali no templo, e diz, mestre, se quiseres, podes me curar. Jesus olha para aquele homem e diz para ele, eu quero. Ou seja, Jesus estava mostrando para aquele homem que Deus sempre quer abençoar o homem. É no templo que a pessoa aprende as Escrituras. Jesus certa feita disse, examinai atentamente as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Então no templo a pessoa aprende as Escrituras, ela aprende a conhecer a Palavra de Deus, ela aprende a buscar a face do Senhor. E Jesus estava ensinando aquele homem, dizendo, eu quero. E esse homem, olhando para Jesus, entendeu que Deus sempre quer abençoar o homem. E é importante nós sabermos disso. Muitas pessoas perguntam,
Mas por que Deus não abençoa a minha vida? O Espírito Santo fala no livro do profeta Isaías, dizendo que os ouvidos de Deus não estão tapados e nem seus braços estão recolhidos para que não possa abençoar o homem. Ou seja, os ouvidos de Deus sempre estão atentos para ouvir a oração. O seu braço sempre está pronto para se estender e abençoar o homem. E ali o Espírito Santo fala: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, a pessoa, ela aprende isso quando ela está na casa de Deus. Ela aprende que o que separa o homem de Deus é o pecado. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E então, quando ela começa a conhecer as Escrituras, ela sabe que quando a pessoa se arrepende, confessa a Deus, ela é perdoada pelo poder do sangue de Jesus, aquele sangue que foi derramado na cruz. Então, todo pecado confessado na cruz, ele é perdoado. E a pessoa então aprende que ela confessa os seus pecados, o Senhor perdoa os seus pecados. E aí não tem mais barreira que separa o homem, que afasta o homem de Deus, porque o pecado, ele afasta o homem de Deus. Ele leva o homem para a morte eterna. Mas quando o homem se arrepende, confessa os seus pecados, eles são perdoados e essa barreira é derribada. Nada mais impede o homem de falar com Deus. Quando você olha lá para a cruz do Calvário, quando Jesus disse: tudo está consumado, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, lá no Evangelho está escrito: o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Hoje o homem não precisa de intermediário. O homem, quando ele confessa os seus pecados a Deus, ele pede perdão, ele tem a porta do céu aberta, ele pode orar em nome de Jesus e a sua oração vai ser atendida. Jesus disse: tudo que pedires ao Pai em meu nome, crendo, isto recebereis. Então aquela barreira, ela é derribada quando o homem confessa a Deus e abandona os seus pecados. E lá no templo, Jesus ensinou para o homem: eu quero. E disse: estenda sua mão. O homem creu na palavra e obedeceu. Ele não olhou para a limitação do seu braço. Se ele fosse olhar, ele ia dizer: meu braço está seco, eu não tenho condição de mexer. Mas o sobrenatural acontece quando nós confiamos na palavra de Deus. A fé nos faz confiar na palavra de Deus. Quando nós confiamos nessa palavra, coisas extraordinárias acontecem, milagres acontecem na nossa vida. E este homem obedeceu. No momento em que ele obedeceu, o seu braço se moveu. O sangue voltou a circular no seu braço, a carne voltou para o seu braço, sua mão voltou a mexer, tornou-se perfeita o milagre realizado por Jesus, porque esse homem aprendeu que Deus quer abençoar e aprendeu a confiar na palavra de Deus. Então é importante, Deus está em todo lugar. Eu sempre digo isso: Deus é poderoso, Deus, Ele está em toda parte. Onde você invocar o nome do Senhor, o Senhor ali estará. Mas no templo você aprende, na igreja você aprende, na igreja você louva a Deus. Está escrito: ó, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. Então na igreja você aprende a estar em comunhão, a estar juntos. É importante estar na casa de Deus. Eu nunca me esqueço, está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, Jesus estava com 12 anos de idade. Ele morava na cidade de Nazaré. Por isso que fala Jesus o Nazareno, porque ele morava em Nazaré. E era a festa de Páscoa. Maria, José, Jesus, seus irmãos desceram para Jerusalém. O povo de Israel é um povo muito festeiro, gosta de festa, e são festas que duram semanas.
e foram para essa festa lá em Jerusalém, mas foram no dia da Páscoa e passaram todo o dia. Era muita gente, era costume do povo descer para Jerusalém para a festa da Páscoa. Então era gente de todo lugar. Quando chegou a tarde, eles estavam voltando para casa. Caminharam um dia. E foi aí então que José e Maria perceberam que eles não estavam vendo Jesus ali com eles. Durante o dia todo, eles achavam que Jesus estava com outros conhecidos, outros amigos. Aí procuraram e não acharam Jesus. Já haviam caminhado um dia. Aí eles voltaram para Jerusalém e procuraram nas casas, procuraram em vários locais. Sabe onde eles encontraram Jesus? Deixa eu ler para vocês aqui no capítulo 2. No versículo 45 diz assim, Evangelho de Lucas: E como não encontraram, voltaram a Jerusalém em busca de Jesus. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os, interrogando-os, e todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e resposta. Procuraram Jesus em vários cantos de Jerusalém, mas foram encontrar Jesus lá no templo. Olha que coisa interessante. Jesus podia estar em tantos lugares, mas encontraram Jesus no templo, falando com os doutores da lei, interrogando, respondendo, e todos eles se maravilhavam com a inteligência, com a sabedoria daquele menino de 12 anos de idade. Seus pais o encontraram e eles regressaram para Nazaré. O que me chama a atenção foi o local onde eles encontraram Jesus. Foi no templo. E é por isso que nós precisamos sempre estar na casa de Deus. Deus está em todo lugar, mas Deus opera muito na igreja. Quando você vai à casa de Deus, você vai orar, você vai buscar a presença de Deus, seja numa simples igreja, igrejinha, seja numa grande igreja, seja onde for, mas vá com seu coração cheio de fé, porque você vai encontrar Jesus ali. E com certeza Ele vai abençoar a sua vida. Pode saber, você vai ouvir a palavra, você vai cantar louvores, você vai receber oração, você vai orar. E uma coisa é certa, muita oração, muita bênção. Pouca oração, pouca bênção. E outra coisa, Jesus demonstrou um cuidado especial para com o templo, para com a igreja. Eu separei aqui um texto no Evangelho de Mateus, no capítulo 21. Foi quando Jesus, ele entrou no templo e viu que muita gente ali no templo estava com outras intenções. Isso daí está no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 12. E entrou Jesus, presta atenção, gente. Mateus, capítulo 21, versículo 12. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos que vendiam e compravam no templo. E derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. As pessoas estavam lá no templo e vendiam pombas para sacrifício, vendiam ovelhas para sacrifício, dentro do templo. E Jesus pega um chicote e dá de chicote nas pessoas, tocou dali, aqueles cambistas, aqueles que estavam ali mal intencionados, derrubou as mesas. Imagina como Jesus ficou irado com aquilo, mas aquilo era zelo com a casa de Deus, é o zelo que Ele tem com a sua igreja, com o templo. É bem verdade que cada um de nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita na vida de todo aquele que tem Jesus.
Mas aqui Jesus está demonstrando um cuidado especial com o templo, com a casa de oração. Ele disse: a minha casa será chamada casa de oração. O cuidado de Jesus com o templo. Por isso, tem muitas pessoas que falam assim: ah, não vou na igreja não. Deus está em todo lugar. Deus está em todo lugar, gente. Mas Deus tem um zelo especial com a igreja, com a sua casa de oração. É importante você ter um encontro marcado com Deus, seja para um culto de oração, seja para um culto de libertação, seja para um culto de adoração que acontece no templo. É importante estar unido. Muitas brasas junto, o calor é maior. É importante estar na casa de Deus. É importante estar no templo de Deus. Nós estamos vivendo dias em que grande parte das pessoas não estão podendo ir nas igrejas, porque há uma ordem do governo estadual. Eu poderia estar fazendo essa live lá da minha casa, mas eu gosto de estar na casa de Deus. É gostoso estar na casa de Deus. É bom demais estar na casa de Deus, gente. E daqui eu estou fazendo essa live. Eu sei que Jesus está ao seu lado. Eu sei que Ele vai te abençoar daqui a pouquinho na oração. Mas eu também sei que Ele está falando aos ouvidos da sua alma neste momento. É importante você estar buscando a Deus, estar na casa de Deus, aonde vai estar um homem de Deus, uma mulher de Deus, para orar, para pregar para você, para ensinar as coisas espirituais para você. Por isso é importante estar na casa de Deus. E coisas tremendas acontecem na igreja. Olha, eu me recordo, quando Deus chamou um homem para o ministério de profeta. Está no livro do profeta Isaías, no capítulo 6. E foi algo tremendo que aconteceu naquele dia, na vida desse homem chamado Isaías, que se tornou um dos maiores profetas de Israel. É chamado profeta messiânico, profeta que mais profetizou a respeito da vinda do Messias, do nascimento de Jesus. E começa o capítulo 6 dizendo assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Começa esse versículo dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias. Muitos historiadores dizem que o rei Uzias, que o profeta Isaías era parente do rei Uzias. Outros dizem que eles eram muito amigos. E tudo nos leva a crer que Isaías estava muito triste. Estava sem uma direção na sua vida. E ele foi ao templo para orar. Gente, como é bom. É bom demais ir à casa de Deus. Lembra de Ana? Dias atrás, numa live, eu falei sobre Ana, uma mulher estéril. Mas lá no templo ela invocou a Deus, clamou a Deus, chorou. E Deus abriu a sua madre e ela foi mãe. Foi na porta do templo que Pedro e João disseram para o paralítico: levanta, toma a tua cama e anda. O paralítico andou na porta da igreja. Milagres acontecem na casa de Deus. E Isaías, triste, amargurado pela perda de um amigo, sem direção, vai buscar a Deus. E é isso que deve acontecer quando você está triste, amargurado, abatido, sem um rumo certo a tomar. Vai na casa de Deus, vai orar, vai buscar a Deus. É gostoso, é bom. E Deus age na vida daqueles que o buscam. E olha o que aconteceu. Capítulo 6 do livro do profeta Isaías, versículo 1, já falei, versículo 2. Deus assentado no alto e sublime trono, seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 os pés, e com 2 voavam.
e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz daquele que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Olha bem, Isaías entra no templo e começa a orar, e ele tem uma visão do céu, e vê Deus assentado no seu alto e sublime trono, os serafins voando ao redor do trono, clamando: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Era uma visão tremenda, uma visão fantástica que Isaías teve. E quando ele vê aquela cena, a santidade de Deus, a glória de Deus, ele diz: ai de mim, que vou morrer, porque eu sou um homem pecador, um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Naquela hora que Isaías tem aquela visão, ele percebe o quanto o ser humano é pecador e o quanto Deus é santo, mas ele viu ali um Deus real, um Deus poderoso. E é isso que você encontra quando você vai com o coração cheio de fé na casa de Deus. Você pode ter uma experiência transformadora, uma experiência que vai mudar a história da sua vida. Por isso, meu amigo, você pode colocar a sua fé. Deus está em toda parte, mas Deus escolheu a sua casa para operar os maiores milagres, para trazer experiências profundas na vida do homem, como trouxe na vida do profeta Isaías. Isaías disse: ai de mim que vou perecer, porque sou um homem de lábios imundos e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Ali ele se desesperou, porque ele reconheceu, ele viu o quanto ele era pecador. E é isso que a gente aprende na casa de Deus, que nós somos pecadores, que Deus é santo, mas que Deus nos ama como nós somos, e Deus quer perdoar e salvar o homem. E foi nesta hora que Isaías tem essa experiência, reconhece que é pecador, que um dos serafins que estava ao redor do trono, ele se aproxima de um braseiro com uma tenaz, pega uma brasa viva do altar de Deus, voa em direção de Isaías, e com aquela brasa toca nos lábios de Isaías. E olha bem o que é que o anjo fala para ele: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e foi perdoado os seus pecados. Então, naquela hora que Isaías estava no templo, teve aquela visão, o serafim com a tenaz tocou com uma brasa nos seus lábios e disse: seu pecado foi tirado, seu coração foi limpo. E ele podia estar agora na presença de Deus, glorificando a Deus com inteireza de coração. Mas Deus precisava de um profeta em Israel. E aí a Trindade se manifesta dizendo: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Deus precisava de alguém que o conhecesse, de alguém que teve experiência com ele, para usar em toda Israel. E na mesma hora Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, me usa, envia-me a mim. E ali surgiu o profeta Isaías, um dos profetas que mais profetizou para os reis de Judá, de Israel, que mais profetizou para os reis ao derredor. Um homem muito usado por Deus, tremendamente usado por Deus. Sabe, quando você vai à casa de Deus, coisas tremendas podem acontecer. A experiência que você vai ter na casa de Deus pode ser milagres na sua família. Você pode ser instrumento de Deus na sua cidade, no seu bairro, no seu local de trabalho. Toda vez que você vai à casa de Deus, pode ter certeza, você vai ouvir a palavra,
você vai orar, vai receber a unção do Espírito Santo. E Deus pode te usar de uma forma tremenda para abençoar tanta gente. Então, a palavra nesta hora, nessa live, é que você possa saber que Deus está em toda parte. Mas é muito importante você estar na casa de Deus. Os maiores milagres de Deus estão para acontecer na sua vida quando você buscar a Deus numa casa de oração, num templo, onde se prega a palavra de Deus. E eu espero que essa semente germine no seu coração e você possa ir onde você está, você glorificar a Deus e saber que Deus tem um plano na sua vida. E eu sei que nesta hora a mão de Deus vai ser estendida para te abençoar e que você possa ser realmente tocado por Deus. E na primeira oportunidade, procure uma igreja, procure uma casa de oração, onde se prega o evangelho poderoso, o evangelho quadrangular, um Cristo que salva, que cura, que batiza no Espírito Santo e que brevemente voltará. E você vai voltar para a sua casa transbordando, com alegria, com felicidade, por ter tido um encontro maravilhoso com esse Deus. Vamos formar agora a corrente da prece poderosa? Pare onde você estiver. Curve a sua cabeça. Feche os seus olhos. E forme essa corrente de oração comigo. Grande Deus, Deus santo e poderoso, Deus em quem movemos e existimos, nesta hora da oração, eu coloco diante de Ti a Nicole, que está precisando de um milagre, mas também coloco diante de Ti todas as pessoas que estão irmanadas comigo neste momento de prece. Que as vibrações autênticas do Teu Espírito Santo se manifestem agora, como um fogo consumidor, para consumir o mal, para queimar a doença, para destruir a moléstia, para desfazer toda a obra do diabo, para libertar do vício. Mas também oro para ajudar esta pessoa que está desempregada, que está passando por dificuldade financeira, que está passando por um momento de prova muito forte. Ó Deus, se manifeste agora como Jeová Rafá, o Deus poderoso, o Deus que se manifesta na vida de todo aquele que busca uma cura, mas também como Jeová Jiré, o Deus da provisão, supra a necessidade de cada um, meu Deus. Ó Deus Todo-Poderoso, coloca as Tuas mãos agora para abrir caminhos, para orientar nas decisões a tomar, para iluminar os passos, Senhor. E que o Senhor possa, nesta hora, abrir os céus e derramar uma unção de refrigério nesta alma. Que esse Teu filho, essa Tua filha, experimente o melhor de Deus neste momento. Deus, resplandeça a Sua glória neste local agora. Manifesta a Tua unção agora. Que haja milagres acontecendo em situação daquela pessoa que está passando uma situação de risco. Milagres, Senhor, na vida financeira, milagres na vida profissional, milagres no casamento, milagres na vida sentimental. Deus, Tu és poderoso e eu peço a Tua graça agora, em nome de Jesus, este nome que está sobre todo nome, diante do qual todos os joelhos se dobrarão e confessarão que és o Senhor. Deus, cubra com Teu sangue cada um, em nome de Jesus. Amém. Que o Filho de Deus diga amém. A bênção de Deus está sobre a sua vida, a graça de Deus está no seu coração. Um beijão forte a cada um de vocês e até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, Jefferson. Obrigado, Isa. Obrigado, Daniel. Fica com Deus.